Bem, um vídeo bastante interessante hoje aqui no canal Fato Notícias, onde nós vamos falar sobre as nossas expectativas a respeito das eleições presidenciais para o ano de 2018. Lembrando a vocês que são apenas especulações, ok, pessoal? Não tem nada oficial ainda. E eu fiz questão de convidar aqui o Chico Oliveira, do canal Perguntar Não Ofende, que é um canal bastante legal também, né? Que xinga pra caramba, né, Chicão? Fala de política, todo mundo, né? E já é amigo nosso. Quem já conhece o meu outro canal, o Cine Bobagem de Videotapa, sabe que ele sempre participa aqui também. Eu sempre gosto de gravar com o Chicão porque ele é um cara bastante espontâneo e sincero, né? E a gente fez um vídeo cerca de um ano e pouco atrás, falando sobre eleições na nossa cidade aqui em Mogi das Cruzes, e foi um sucesso falar. Por que não a gente fazer também a respeito dos eventuais candidatos a presidente, não é mesmo, Chicão? Sim, uma vez falando do Bolsonaro, me levamos um pau desgraçado. É que tem as bolsonetes de plantão, né? O pessoal que tem político de estimação, aí a gente não é o nosso caso, exatamente, né, cara? Então a gente é livre para falar do jeito que quiser. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, a gente não está aqui para fazer campanha para ninguém. Nós não estamos fazendo esse vídeo para falar bem de um político ou mal de outro. São as nossas impressões pelo que nós estamos sentindo aí na mídia. Se você falar para mim quem que você votaria hoje para presidente, eu responderia, não sei. Porque a gente não sabe nem quem vão ser os candidatos. Tudo especulação. O país vive uma turbulência desgraçada. Não tem se fala. Né? Então, existem aquelas pessoas que nem você falou agora há pouco, que já tomam partido por você ter uma opinião diferente. Ah, não, eu já vou avisando. Hater comigo aqui no canal não tem vez. Eu nem respondo. Eu excluo e bloqueio. Ok? Pode falar o que vocês quiserem, escrever textão, tá? Não vai ter chance. Mas vamos começar aqui, Chicão. Existem alguns nomes que são virtuais até então, mas tudo indica que devem se confirmar. Que seria de Marina Silva, sim, Bolsonaro, Lula, também, né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda na Lava Jato, mas até então ele é réu, mas também é um pré-candidato. Exatamente, ele não foi julgado ainda. Então por isso que a gente está colocando como especulação, ok? Geraldo Alckmin, como eu disse, tinha até uma controvérsia aí que algumas semanas atrás falaram que o João Dória eventualmente poderia roubar a vaga dele dentro do partido. Ele falou em bastidores que se isso acontecesse ele sairia do partido, mas o João Dória já veio aí numa entrevista até pro Pânico e disse que isso aí é tudo mentira, que ele não vai deixar a Prefeitura de São Paulo. E, eventualmente, também o Ciro Gomes, que lá no Nordeste tem cá os seus eleitores. Mas, a gente analisando por aí, Chicão, como eu disse aí, Marina Silva, o que eu vejo na Marina? Ela já vem de uma experiência da última eleição. Tem cá os seus eleitores também. Se a gente for falar do Lula, eu vejo um candidato forte caso ele sair. Não comecem a me xingar aqui e falar que eu sou petista, que isso, que aquilo. Eu estou só analisando, né? Está especulando. Às vezes está especulando pelo que foi ventilado. Inclusive o próprio Bolsonaro fez uma live essa semana passada no Facebook, eu assisti, onde ele dizia: nós sabemos que se o Lula sair candidato, se acontecer dele conseguir sair para candidato, ele vai para o segundo turno, e isso é certo. O Bolsonaro disse isso numa live. Vocês podem dizer que a pesquisa é comprada. Pode até ter sido comprada, mas isso influi em 1 ou 2% apenas. Ele mesmo disse isso numa live que ele fez. Geraldo Alckmin, prefiro falar daqui a pouco, deixar o Chicão colocar as impressões dele. E o próprio Ciro Gomes, que eu não fico muito à vontade para falar dele, pois eu acompanho pouco a vida pública dele, sei apenas aquilo que todo mundo sabe na grande mídia, o que sai todos os dias, mas particularmente eu não vejo como um candidato forte que possa destronar aí, ou entrar aí no meio, entre direita, esquerda e direita. Agora a sua opinião, Chicão. Bom, vamos começar aí pela Marina Silva. A última eleição ela perdeu para ela mesma. Sim. Então é uma incompetente, na minha opinião. É uma incompetente, ela perdeu para ela mesma. Estava com tudo ali na mão
para ir para um segundo turno e até possivelmente ganhar Talvez a eleição. até nem ela, a equipe, né? A equipe, não, sim. ali foi uma coisa dela. Sabe quando a Dilma abre a boca para fazer discurso? Marina Silva fez a mesma coisa. Tá? Morreu pela boca que nem um peixinho. Então essa daí, cara, não pode disputar, mas não vai pegar nenhum. Não vai pegar nada. É terceiro lugar, vai ter que apoiar alguém que nem ela fez da última vez. Perdeu para ela mesma. O Ciro Gomes tem lá o eleitorado dele, como você disse, mas eu acho que não, ele vai acabar apoiando alguém que for pro segundo turno. Bolsonaro, cara, como ele disse, ele pode até, como na live dele, ele pode renunciar ao cargo dele de deputado para poder concorrer às eleições. Mas veja bem, surgiu essa semana aí uma questão de um suposto, né, crime que ele teria cometido lá, o negócio tal, mas nada está comprovado. Não, ele, nada. inclusive, ele tá, e não sabe nem se ele vai ser indiciado, o que vai acontecer. O que eles citaram foi o seguinte: em última instância, se isso acontecer, ele até renunciaria para poder entrar como Eu candidato. acho o seguinte, eu acho que o Bolsonaro se safa dessa daí. Sim, sim. Entende? Eu acho que ele se safa dessa daí e vai dar uma briga boa, porque hoje o Brasil está realmente dividido entre direita e esquerda. Tá? Bolsonaro tá descontente no partido dele, né? Porque você lembra que eu fiz um vídeo chamado Bolsonaro, você confia na bancada evangélica? Sim. E o que ele confirmou na live que ele fez? Que ele foi traído pelo pastor Everaldo, do PSC. Entende? E pior que ele tem que ficar nesse partido agora. Sim. Né? Não vai poder fazer outra coisa. Por causa da legenda. Por causa da legenda e tudo mais. Né? E também está em cima da hora aí, né? 2017. Então ele não vai poder mudar de partido assim de uma hora para outra. Eu acredito que ele saia, e ele, do jeito que o Brasil está dividido, ele pode levar para o segundo turno se for disputar com o Lula. Se o Lula, né, realmente... Se o Lula conseguir sair. Conseguir sair. E pode dar uma briga boa, cara. Entende? Tem o Geraldo Alckmin. E tem o Geraldo Alckmin que, cara, ele nem professor gosta dele. Né? Não, aqui em São Paulo ninguém gosta dele. Mas tem uma coisa, né? Professor em São Paulo... Não existe um governador que a POSP goste. O cara, ele nasceu, é criancinha, fala: mãe, eu vou ser candidato a governador um dia em São Paulo. Já estão odiando o moleque desde que ele está no berçário. Né? Agora, o Lula, é fato, se ele se safar de tudo isso daí, das acusações, que quem assistiu a entrevista dele, né, no interrogatório dele, né? Eu, particularmente, não voto em PT, nunca votei em Lula na minha vida, mas eu vou dizer uma coisa para você: ele arrebentou no interrogatório. Pode chamar ele de simulado, que ele fez propaganda política, fingido, ladrão, você pode chamar do que quiser. Mas ele respondeu todas as perguntas, fez a campanha política dele e desafiou o Sérgio Moro. Gente, ele chutou o pau da barraca. Tem prova? Então apresenta as provas. Convicção não é prova. Ele tirou uma com o Sérgio Moro ainda. Então eu tiro o chapéu pro Lula nessa parte aí, que ele foi 10 no... O que eu vejo no Lula é o seguinte: ele é um líder e um ídolo para muitos. É isso mesmo que ele é. Ok? A gente não está falando agora sobre política, certo? Isso não quer dizer necessariamente que ele venha disputar e ganhar as eleições. Não quer dizer nada. Mas se ele sair, ele vai ser uma pedra no sapato de muitos dos outros que estão esperando que ele seja preso, ou ele seja condenado, ou seja lá, suja a ficha dele, para ele não sair candidato e essa eleição seja muito mais amena. Porque se ele for candidato, vai ser uma eleição enjoada. Vai ser enjoada, vai ser apertada para quem... Ou não, né? Às vezes o cara vai disparado aí, pode surpreender, né? Sim. Mas eu acredito que o Bolsonaro o Bolsonaro, eu acho que se o Lula hoje sair ele candidato, é capaz... como eu falei, se o Lula sair candidato, nós vamos ter segundo turno. Isso você pode ter certeza. Sim, mas eu acredito que nessa turma aí toda, o Bolsonaro, ele é o cara que vai levar para o segundo turno. O Bolsonaro, como nós falamos ainda há pouco, ele é um cara carismático, que ele escolheu aquela forma, né, de divulgar sua figura pública do melhor estilo: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele já se envolve aí em polêmicas aí já há muito tempo. Não estou dizendo que essas polêmicas, né, querem dizer que o cara foi errado em algumas delas, mas onde tinha polêmica, ele estava lá no meio. Mas eu tenho cá as minhas dúvidas, Chicão, se para 2018 ele teria essa força
já para chegar e levar uma eleição para presidente. Por quê? Um bom candidato, o que acontece? Um bom candidato que eu falo, não o melhor candidato para se votar, mas falando em termos de política, ok? Ele tem que ter boas coligações, foi o que o PT conseguiu com êxito nessas últimas 3 eleições. Tudo bem que foi traído, Tomou legal, né? Tomou legal, né, no final, mas você tem que ter boas coligações, bons investimentos partidários, por mais que você possa bater no peito e falar, não preciso de doação para campanha, mas não estamos falando de doação de campanha, mas você precisa ter dinheiro, porque a gente sabe que política, meu amigo, é igual futebol. Se você não tiver investidores ali por trás, ou você não tiver uma boa estrutura partidária, você não vai ganhar a eleição. Isso pode ser para prefeito, vereador, até grêmio de escola, hoje em dia, né? E, sinceramente, pode ser que eu queime a língua, mas eu ainda não vejo isso por trás do Bolsonaro, pelo que eu acompanho sobre política. Ninguém aqui está falando que ninguém aqui é expert em política, desculpem. Nós somos apenas eleitores. Né? E estamos falando aqui o que a gente está sentindo aí nos bastidores. O que eu vejo também na questão do Bolsonaro é que ele é muito estúpido, não no modo de tratar, no modo de cair nas pataquadas que os caras aprontam pra ele. Você falou isso aqui uma vez. No caso dele com a Maria do Rosário da primeira vez, aí só 8 anos atrás aí, aquela mulher, ela viu a oportunidade de aprontar pra cima dele. Armou a cama de gato. Armou a cama de gato pra ele, e não tô falando que Maria do Rosário é maravilhosa, não, que pra mim é outra que não vale bosta nenhuma. Mas ela aprontou pra cima dele, se saiu bem, ganhou acho que 10 mil reais ainda na conta dele lá ainda, né? E depois aprontou mais uma vez para ele lá, né, naquela briga lá na sessão lá. Ele foi lá tomar o microfone dela e fez aquela pataquada, outra armação para cima dele, tomou o processo e está lá respondendo. Ou seja, ele é muito ingênuo, ele é muito, sabe, assim, ó gente, ó, sabe, muitas vezes. E isso daí, cara, quebra ele. Mas agora eu vejo o seguinte, ele está com uma equipe, né, por trás, inclusive o pessoal que tem cuidado, feito um trabalho de ponta aí na internet junto com ele, parece que ele está se policiando um pouco mais. Tem o pessoal, tem o próprio filho dele, sim, né? Então, ele fez a live, ele fez com ele porque... algumas coisas que eu via que ele estava... Na live eu percebi que alguns momentos ele queria puxar mais pro lado da emoção. Até ele falou, né? E o filho dele dava uma segurada. Então, né, gente? Espera um pouquinho, vamos falar agora sobre... Por um lado, isso não é ruim. Não é ruim. A gente fala de Geraldo Alckmin, né? A gente estava falando todo aquele entreveiro que ele tem até hoje com os professores, etc e tal. Eu vejo o seguinte, o que faltou para o Alckmin naquela primeira eleição que ele acabou perdendo é simplesmente o seguinte, carisma. É o que o Bolsonaro até já tem. Exatamente, o Bolsonaro tem de sobra. Com toda a estupidez dele lá, ele tem de sobra perto do Alckmin. O Alckmin é como chamam ele, picolé de chuchu, né? Tem gosto de nada com coisa alguma. Entende? Ele não tem expressão, ele não tem nada, ele é aquilo ali, é o Alckmin. Entende? Ele é o Alckmin, não tem mais nada para falar dele. Falar o quê? Corrupção, tudo bem, um monte de política. Mesmo porque o início da vida pública dele já veio trilhada com o falecimento do governador Covas, né? Sim, já veio lá, ele era lá assessor. Ele foi prefeito, se não me engano, em Campinas. Sim. Né? Depois ele acabou indo, acabou construindo uma vida pública. Mas para governador do estado de São Paulo, ele conseguiu cá suas eleições, conseguiu cá o seu eleitorado, mas eu não sei, eu não vejo nenhum cara que, por exemplo... se o Lula sair candidato, vai bater de frente. Não, cara, sabe? Talvez um eventual. Veja bem o que eu vou falar. Vamos supor, chega Lula e Alckmin no eventual segundo turno. Se o Lula for candidato, né? Segundo a Joyce. Como que é o nome da menina mesmo? A Joyce da Veja. Que tem aqueles verdadeiros embates que eu acho muito divertido aqui na internet com ele. Ela disse que ele não passa de junho. Né? Mas vamos aguardar para ver. Né? A Joyce, se ela fosse de outra revista, a gente saberia o nome dela inteiro. Como é da Veja, Joyce da Veja. Né? Então, ela disse que ele não escapa até junho. Inclusive ela disse que ela vai lá na porta... Aliás, pelo Facebook, todo dia falta 24 horas para o Lula ser preso. Verdade. A chance do Alckmin, se ele chega, por exemplo, no eventual segundo turno com o Lula, seria de pegar os antipetistas. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu, os anti-esquerdistas, vamos dizer assim. Né? Aquele pessoal que, por exemplo... foi baseado nisso que a campanha do Aécio foi feita.
né? Porque, por exemplo, tinha gente que fala assim, eu não morro de amores pelo Aécio, mas eu vou votar nele para não votar na Dilma, correto? Então eu acredito que, por exemplo, o Alckmin, se ele chegar no segundo turno, a campanha dele, a base do eleitorado dele vai ser muito mais nessa questão do antipetismo do que propriamente dito um cara que vai se eleger pelos seus próprios méritos. Agora, se for para um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, vai ser uma guerra também de carisma. Pode ter certeza. Né? Não só de esquerda e de direita. E divertido. Vai ser divertido, né? Porque, e também vai ser por aquela coisa. Imagina o debate. Imagina o debate. Então vai ser aquela coisa assim, quem vai ser mais carismático que o outro. Sim. Né? Então, da parte do Bolsonaro vai ser muita asneira, isso aí você pode ter certeza, porque ele não tem uma paciência assim, cara. Vão ter que lapidar muito ele. Sim. Vão ter que policiar muito ele para ele não chegar. Ele age muito na emoção. Ele é daquele jeito ali, explosivo. Até uma repórter perguntou assim, começou a fazer pergunta para ele, e falou, não, mas isso aí foi na explosão do momento. Não, isso aí foi na explosão do momento, isso aí porque, pô, o senhor não explode muito do momento? O repórter falou, pô, qualquer coisa, imagine se tiver que fazer um debate, alguma coisa assim. Vai ser divertido para quem estiver assistindo. Mas vamos falar assim, um debate aí com um chefe de outro estado de outro país e tal. Pô, vai acabar em guerra com a Rússia, velho. Bem por aí mesmo. Porque o cara xinga a China. Xinga, então imagina. A China. Mas eu acho que o Bolsonaro entra sim. O Bolsonaro vai ser o candidato com certeza. Agora eu vejo no Jair Bolsonaro o que, por exemplo, nós vimos no Donald Trump. Todo mundo já fala isso abertamente nas redes sociais, né? O Trump é o Bolsonaro é o Trump. Eu acho pelos ideais, pela forma... uma comparação meio cagado por causa do Donald Trump, né? Não, sim. Porque eu acho que ele entende mais de economia do que o Bolsonaro. Talvez, né? Pelo menos pela vida, a vida financeira dele, empresarial dele, né? Realmente isso demonstra. Agora, mas tem aquela coisa do cara polêmico, do cara explosivo, do cara que bate o pau em cima da mesa, entendeu? E o Trump era um cara que ele tem as mesmas polêmicas que o Jair Bolsonaro tem ligado aqui. Agora, não te interrompendo, só para concluir o raciocínio, o que acontece? Em cima disso, o que eu acabo vendo é o seguinte: todo mundo dava ele como derrotado já nos Estados Unidos. Sim. Né? Até que o pessoal lá decidiu, falou assim, olha, puta, a gente já tá de saco cheio desse pessoal aí que vem do Obama e tal. Já vem, né? Então a gente já está de saco cheio dos democratas, então vamos tirar esse pessoal para a gente ver alguém que possa fazer alguma coisa diferente. Então o Bolsonaro ele acaba tendo grandes chances por eventualmente ser uma bola da vez pelo aquele pensamento de mudança no país. De repente a pessoa que vai votar nele não sabe nem em quem está votando. E nem nesses discursos que você falou ainda há pouco. Mas vamos colocar para ver o que vai acontecer. Pode acontecer isso sim. A esquerda lá nos Estados Unidos, né, ficou muito de mimimi, cara, sabe? Como eu vou dizer assim, o pessoal brigando por causa de apropriação cultural, né? Acusar qualquer pessoa de homofobia, e a coisa a gente sabe que aqui no Brasil é feia mesmo, né? Acusar tudo de homofobia, você não pode falar isso, é o politicamente correto, exagerado. Até o apresentador Bill Maher, né, que é de esquerda, ele criticou a esquerda, né, e falou assim, olha, a esquerda ficou tanto tempo com mimimi de politicamente correto, que um maluco que fala tudo que vem na cabeça chegou na Casa Branca. Porque aqui no Brasil acontece o seguinte, é a desinformação tanto do lado da direita como da esquerda. Né? Aquela desinformação, aquela invenção de notícia. E o povão já vai tomado pelos impulsos. Sim, aqui no Brasil. Já sai xingando a gente aqui no YouTube. É o que eu falo, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. É que eu falei, se o Bolsonaro ganhar aqui as eleições, eu vou continuar fudido. Se o Lula ganhar, eu vou continuar fudido do mesmo jeito, tá? Né? Agora você percebeu uma coisa, sem querer a gente já criou aqui um tripé. A gente começou falando de Marina Silva, Ciro Gomes, Bolsonaro, Alckmin e Lula. A gente praticamente já excluiu aqui no papo a Marina Silva e o Ciro Gomes. Sim. Né? A gente ficou aqui com o Alckmin, ficamos aqui com o Lula e ficamos com o Bolsonaro. Eu acredito que esses três é que vai ser a briga. Que vai ser a briga. Eu não acredito na Marina Silva. Isso, vamos colocar bem claro. Né? Caso o Lula
conseguir se safar. Conseguir se safar. É tudo aqui na base do conseguir se safar. Sim. Chicão, vamos combinar o seguinte, Vamos. mais pro final do ano ou no início do ano que vem, nós vamos fazer um outro vídeo reafirmando essas nossas expectativas ou desafirmando. Sei lá, porque a gente sabe que vai acontecer daqui até quando lá. sair os nomes oficiais, pessoal, são apenas Aqui especulações. Papo, é conversa fiada aqui, né, que a gente tá fazendo. Exatamente, entendeu? Principalmente porque, como eu dizia lá no início do vídeo, eu tenho um público jovem que me acompanha por aqui, é muito legal a gente estar conversando com jovens e para principalmente você conseguir desenvolver sua autocrítica, não tenha sua mente pré-moldada. Não vai pela gente, não. Exatamente, não tem, não tem que concordar com o que a gente falou aqui, ou com o cara que para você na esquina, te oferece um pão com mortandela, uma coxinha. Uma coxinha. Né? Ou, por exemplo, porque você vai começar a frequentar minha casa, então você tem que escolher tal candidato porque nós somos desse partido. Não, tenha principalmente a sua autocrítica, que é o que está faltando há muito tempo, se é que existiu, nos jovens brasileiros. Não esqueça também de conhecer o canal lá do Chico Oliveira, que eu vou deixar aqui na descrição, Perguntar Não Ofende. Se inscrevam por lá, acompanhem os vídeos dele também. Escrevam também aqui no Fato Notícias. E não esqueça de deixar aquele joinha, combinado? Um grande abraço e até breve.